Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Pastor Jesus me incumbiu aí dessa missão de tentar esclarecer junto com os irmãos aí um pouco dos efeitos da pós-modernidade na nossa vida, né? E eu vou fazer aqui um pouco do trabalho de João Batista, né? Que é preparar o caminho, né? Para que posteriormente o pastor Jesus possa nos ensinar a reagir, né, aos desafios desse mundo pós-moderno, né? Então aqui nós vamos fazer mais um nivelamento mesmo, secular, né? E esse tema pós-modernismo, ele causa sono em muitos irmãos, né? Porque é um tema que tem raízes na filosofia, né? E nem todo mundo gosta de estudar filosofia. Mas os irmãos podem ficar tranquilos, porque nós vamos fazer uma abordagem mais pragmática do assunto, né? Então, vai ser mais voltado para o nosso dia a dia mesmo. Mas também para não decepcionar os irmãos que gostam de estudar o assunto mais a fundo, eu quero deixar aqui indicado 2 livros, né? O primeiro é Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Esse livro é um livro, né? Ela é uma discípula de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um filósofo cristão que influenciou muitas pessoas que não gostavam dos ambientes religiosos, pessoas que gostavam muito de estudar, e Deus usou o Francis Schaeffer para ganhar muitas almas para Jesus nesse meio, né, de pessoas que gostam de estudar filosofia. E a Nancy Pearcey, ela faz uma abordagem assim cristã, conservadora do pós-modernismo. O segundo livro é uma pergunta, né? Quem tem medo do pós-modernismo? Aplicando Derrida, Lyotard e Foucault à igreja. Esse livro já é um livro que tem uma linguagem mais densa, é um livro que tem uma pegada filosófica muito forte, então ele já é mais para quem gosta realmente de aprofundar, né? E ele faz o caminho inverso da Nancy Pearcey, né? Esses 3 autores, o Derrida, o Lyotard e o Foucault, eles são considerados a trindade intelectual da pós-modernidade. Então ele pega o estudo desses 3 autores e mostra o que pode ser aplicado à igreja. Então ele faz uma abordagem diferente, né? Mas dito isso, né, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, abre as nossas mentes para que nós possamos entender, meu Pai, as estratégias do inimigo contra as nossas vidas, meu Deus, e que nós possamos ter a sabedoria paulina de examinar tudo e reter o que é bom. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá em Lucas 16, versículo 8. Apenas um versículo. Eu vou ler para a gente ir ganhando tempo. Lucas 16, versículo 8. E diz assim o texto: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os comentaristas que nós lemos a respeito desse texto, principalmente essa parte B aí do texto, né, que diz que os filhos deste mundo são mais hábeis que os filhos da luz, né? Os comentaristas convergem para a ideia de que nós, os cristãos, o povo de Deus, nós somos menos sagazes, né? E por consequência nós somos mais lentos que os filhos deste mundo. Então os filhos deste mundo, quando eles querem ganhar dinheiro, eles trabalham de domingo a domingo, 7 dias por semana. Os filhos da luz não, eles dedicam um dia para Deus, né? Os filhos deste mundo, eles trabalham 20 horas por dia. Os filhos da luz não, eles dedicam um tempo para a família, eles
né? Então, nós tendemos a ser menos sagazes e mais lentos que os filhos deste mundo. Bom, o que isso tem a ver com pós-modernidade? Tem a ver como nós estamos reagindo, né, a esse mundo pós-moderno. Porque, enquanto há muitos anos atrás, filósofos seculares já têm combatido a pós-modernidade no mundo, a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, agora que começou a acordar para esse assunto. Agora que começou a abordar o problema, porque começou a sentir na sua própria casa os problemas do pós-modernismo, né? A Vânia, por exemplo, ela tem uma amiga de trabalho que ela contou a seguinte história para ela, né? Meu filho, ele era um rapaz muito estudioso, um rapaz trabalhador, me respeitava muito, sempre obediente, um rapaz alegre. E ele era aquele rapaz que as mães das moças queriam como genro, né? Aquele modelo de rapaz. E ele então prestou vestibular e começou a cursar História, e nada contra o curso de História, até é uma disciplina que eu gosto muito de estudar, né? Eu só estou relatando os fatos, né? E ele começou a cursar História e depois de alguns meses, né, ele já não mais obedecia sua mãe, ele sequer tomava banho, porque ele tomava banho todo dia e passou a tomar banho uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias, né, deixou a barba crescer, não cortava mais o cabelo, deixou o trabalho, ficava mais em casa, às vezes estudando, às vezes jogando videogame. Então, e aquela mãe ficou desesperada, né? Cadê meu filho, né? Meu filho amado, né? Cadê? E ela lutou com aquele rapaz assim uns 2 anos e ele deixou o curso e passou em outro vestibular e parece que agora ele está voltando ao normal do que, né, ele era antes. Bom, essa história, ela é só um exemplo, né, que a gente trouxe, mas histórias como essas, a gente ouve cotidianamente, né, e nem sempre com finais felizes, né? Histórias de moços que entraram na faculdade e eram atuantes na igreja e, de repente, se tornaram ateus e até mesmo hostis ao reino de Deus. Então, são histórias que estão repetindo dia após dia, né? E a igreja está um tanto quanto perdida, né? Como que a gente reage, né? Como que a gente lida com esse mundo, né? Bom, graças a Deus a igreja começou a acordar, né? Tem até uma frase do pastor batista americano Paul Washer, né, que é uma frase que viralizou na internet recentemente, né, onde ele diz assim, né, as nossas crianças vão receber 15.000 horas de ateísmo secular ao longo da vida escolar. E aos domingos elas vão para a escola bíblica dominical pintar a Arca de Noé. Então, vocês acham que as nossas crianças vão conseguir resistir às mentiras contadas na escola? Essa é a pergunta que ele faz. Então, nós estamos vivendo esse mundo, né? Esse mundo, né, que está assim produzindo pessoas, né, que são como aquelas pessoas descritas em 2 Timóteo capítulo 3. A pós-modernidade tem produzido esse tipo de gente, né? E o que tem sido ensinado nas escolas, ou até mesmo por meio da imprensa, por meio da arte, o que tem sido passado para os nossos filhos que tem produzido esse tipo de gente, né? Só para a gente refrescar a memória, né? Vamos lembrar o perfil de pessoas que está descrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim, né?
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha o perfil, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Então esse é o perfil do homem pós-moderno. Esse é o homem pós-moderno. E a grande pergunta que a gente faz é: por que o pós-modernismo produz esse tipo de gente? É isso que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, né? Porque quando eu estou na faculdade, eu gasto mais ou menos umas 3 horas aulas só para fazer um resgate histórico, né, mostrando ali desde 3.200 a.C., ali, quando a escrita foi inventada pelos sumérios e o pensamento humano começou a ser registrado. Então nós passamos ali pela era hebreia, depois pela era helênica, depois pela era romana cristã, e em seguida a Renascença, o Iluminismo, passando pelas eras, a era das ideologias, né, chegando na modernidade e assim na pós-modernidade. Né, mas, para a sorte dos irmãos, nós não temos tempo de fazer isso aqui. Então, nós vamos direto ao ponto. Nós vamos falar dos pilares sobre os quais a pós-modernidade ela está firmada, né? E o primeiro pilar, meus irmãos, e eu digo isso para que os irmãos tenham essa consciência de que a pós-modernidade, o pós-modernismo, ela não é uma teoria secreta que foi inventada por meia dúzia de pensadores, né, que queriam destruir o cristianismo, a cultura judaico-cristã. Não é isso. A pós-modernidade ela vem sendo construída ao longo da história da humanidade. Então é importante ter isso em mente. E desde tempos muito remotos, né, desde da era helênica, né, é que o primeiro pilar sobre o qual a pós-modernidade se sustenta vem sendo construído, né, que é o primeiro pilar, é o relativismo. O que é o relativismo, meus irmãos? Relativismo é a ideia de que não existe verdades absolutas no mundo. Tudo é relativo. Todas as afirmações, tudo que tem no mundo é fruto da mente humana. Então, o homem passa a ser senhor de tudo. Né? Ele que é a medida do que é certo, do que é errado. Né? E não há nenhuma realidade externa à consciência humana. Tudo que tem no mundo é a percepção da mente humana. Os cientistas das áreas de exatas e das áreas naturais, das ciências naturais, eles têm profunda dificuldade com o relativismo. Né? Porque como é que você explica para um matemático que 2 mais 2 pode ser 5, é relativo, né? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. É difícil você explicar isso, né, para alguém das ciências exatas. Né? Como é que você explica para um engenheiro, né, Rodrigo, que o cálculo da viga, né, para você construir aí uma viga aí da construção da igreja, né, aqui em Anápolis é um, lá em Goiânia é outro, muda, é relativo, como é que isso funciona? A lei da gravidade de Goiânia e Anápolis muda, como é que você explica isso para alguém das ciências exatas? Como é que você explica para alguém da ciência natural, por exemplo, um médico? Né? Os seres humanos precisam de oxigênio para sobreviver. Mas será que tem alguns seres humanos, então, que não precisam de oxigênio para sobreviver? Ou seja, é muito difícil você relativizar as leis da natureza. E isso explica porque a maioria dos relativistas estão nas áreas das ciências humanas e sociais.
né? Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que isso tem a ver com a nossa vida, meus irmãos? Né? O que isso muda? O que isso afeta? Nós, como cristãos, né? Ser relativo ou deixar de ser acreditar ou não na relatividade, o que isso muda? Porque é muito sutil, mas é muito importante a gente entender isso. Porque quando nós negamos uma realidade externa à consciência humana, né, nós negamos a existência da criação e do Criador. Então, quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço para a autonomia humana. E a autonomia humana, que se os irmãos lembram, né, depois, tarefinha para casa, quem quiser ler Ezequiel 28, foi o pecado de Lúcifer, que ali numa analogia, né, ao, salvo engano, rei de Tiro, não é isso? Em que Lúcifer quis ser igual a Deus. Então, a autonomia humana, né, essa ideia que é manifestada de diversas formas, por exemplo, evolucionismo, materialismo histórico, marxismo e tantos outros ismos que nós conhecemos, né, eles são fruto desse relativismo e dessa sede do homem de ser igual a Deus, de ser autônomo em relação a Deus. Então, o homem pós-moderno, ele é irônico. Ele é irônico, ele sai, né, daquela espiritualidade da era hebreia para uma era de ironia. Então, Deus, Saci Pererê, mula sem cabeça, Papai Noel, para o homem pós-moderno, são todos a mesma coisa. Ele não tem um mínimo, né, de crença, né, nas coisas sobrenaturais. E isso, né, foi muito bem desenvolvido, né, por um filósofo que entrou para a história da humanidade, né, conhecido como o filósofo que matou Deus. Quem sabe quem foi esse filósofo? Exatamente, Nietzsche. Nietzsche, ele disse o seguinte, ele disse uma frase: não há fatos eternos, nem verdades absolutas. Ele poderia ter ficado só naquela parte, não há fatos eternos, que ele teria atingido o objetivo dele, mas ele fez questão de dizer o seguinte: assim como não há verdades absolutas. Por que ele fez tanta questão de continuar essa frase, dizendo que não há verdades absolutas? Isso fica claro para nós, irmãos, quando a gente lê Romanos 1:20. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, aqui nós precisamos prestar atenção, sendo percebidos por meio do que, irmãos? Por meio do que a gente percebe a divindade de Deus, os atributos invisíveis de Deus, né, e o poder de Deus? Por meio do que? Das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Foi por isso que Abraham Lincoln disse assim: eu não entendo como que um homem pode olhar para o céu e dizer que não existe Deus. Porque Abraham Lincoln tinha os olhos espirituais abertos. Então, o relativismo, meus irmãos, o relativismo é uma facada nos olhos espirituais da humanidade. Ele cega a capacidade do homem enxergar Deus na natureza. Esse nosso universo, o planeta Terra, por exemplo, se ele fosse 1 centímetro mais próximo do Sol, ele queimaria. E 1 centímetro mais longe do Sol, ele congelaria. Então, como é que você olha para a complexidade desse planeta e não consegue enxergar Deus? Então, percebam que o relativismo, ele
é algo perverso, né? E um dos pilares da pós-modernidade. O segundo pilar, meus irmãos, da pós-modernidade é a aceitação intrínseca da bondade humana. Essa é uma batalha que vem sendo disputada aí por séculos na história do pensamento humano, né? Sobre a natureza humana. O homem, ele é naturalmente mau ou naturalmente bom? Thomas Hobbes, que era um filósofo da escola inglesa, que é uma escola mais empírica, né? Que é uma escola que olha mais para os fatos, né? Para aquilo que realmente você pode observar e testar, ele acreditava que o homem é naturalmente mau. O homem, ele é movido por desejo de poder e autopreservação. Então, por exemplo, quando acontece um incêndio num lugar público, geralmente morrem mais pessoas pisoteadas do que queimadas. Por quê? Porque o homem, ele não importa quem ele vai passar por cima, quem ele vai pisar, ele quer salvar a própria pele, né? Então, o homem, ele é movido por esse desejo, né? Mas já o Rousseau, né, o Rousseau ele falava o contrário. O homem, ele é bom por natureza, né? E a sociedade é que corrompe o homem. Por isso que há necessidade das leis, né? Por isso Rousseau escreveu o Contrato Social, que se tornou um dos clássicos da humanidade, né? E o Contrato Social, quando eu li o Contrato Social, eu fiquei intrigado, pensando o seguinte: como que um homem tão inteligente como Rousseau fala uma besteira desse tamanho, né? Que o homem é naturalmente bom? Porque qualquer pessoa que tem um filho, ou já teve um filho, sabe que o homem não é naturalmente bom. Né? A Isabela, por exemplo, a Isabela com 2 anos de idade, eu ficava observando ela, as coisas que ela sabia falar é dá, meu. Quer dizer, o egoísmo ali já desde os 2 anos de idade, né? Dá, meu. Com 3 anos de idade, ela já tomava o brinquedo da mão dos amiguinhos. Né? Os amiguinhos iam brincar com ela tomava o brinquedo da mão, aquele possessismo, aquela possessividade, aquele egoísmo ali com 3 anos de idade, já manifestando, né? Com 4 anos de idade, ninguém podia sentar no colo da mãe dela, que ela chegava e tirava à força. Né? Quem sentasse, quer dizer, né? Ciúme, né? O pecado do ciúme ali, já com 4 anos de idade, né? Com 5 anos de idade, ela já virava para o amiguinho dela e falava assim: ó, meu brinquedo é melhor que o seu. Quer dizer, inveja, né? Com 6 anos de idade, ela ia postar corrida, né? E se o amiguinho chegasse na frente, ganhasse, ela dava birra, por quê? Né? Porque não quer se sentir inferior, quer ser superior ao outro, né? Então eu fiquei intrigado, eu falei, não, eu estou suspeitando que o Rousseau nunca teve um filho. Aí eu fui estudar a biografia do Rousseau para ver se ele tinha tido um filho, né? E eu descobri que o Rousseau, ele teve 5 filhos com um amante e colocou os 5 filhos no orfanato, não criou nenhum deles. Então eu entendi por que Rousseau, né, fala que o homem é naturalmente bom, né? Porque quem tem filho sabe disso, não cai nessa, né? E aí, meus irmãos, a pergunta é, né? E o que isso muda a nossa vida como cristãos, né? Por que essa natureza humana, boa ou má, isso muda a nossa vida? O que isso afeta a vida de um cristão? Por que isso é tão importante para a pós-modernidade? Dizer que o homem é naturalmente bom. Porque, ao fazer isso, a pós-modernidade mata 2 coelhos com a paulada só. Ela varre da história o episódio da queda do homem no Jardim do Éden, porque se o homem é naturalmente bom, ele não caiu. Então a história do Jardim do Éden é mentirosa. E, de quebra, ela anula o sacrifício de Cristo na cruz, porque se o homem é bom, Cristo fez papel de bobo morrendo na cruz. E é interessante como isso extravasa para a arte, né? Porque o próprio Raul Seixas tinha uma música que falava: eu não sou besta para tirar onda de herói e morrer pregado numa cruz.
Então, para o homem pós-moderno, como ele é naturalmente bom, Cristo morreu em vão na cruz. Então, essa é a estratégia do inimigo. Essa pós-modernidade é que tem esses pilares que sustentam a pós-modernidade, é que tem gerado esse tipo de gente, descrita em 2 Timóteo 3. Né? Um outro pilar da pós-modernidade, já que o homem pós-moderno, Deus não existe, né, é o hedonismo. O que é o hedonismo, meus irmãos? O hedonismo é aquela crença filosófica de que a razão da existência humana, o fim último da existência humana é o prazer. Então, como disse Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Deus não existe, tudo é permitido. Então, Paulo registra na Bíblia, né, uma categoria de filósofos que cria nisso e vivia assim, né, os epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Exatamente, essa é a filosofia de vida do hedonista. Né, vamos carpe diem, né? Aproveite o dia, vamos curtir, né, vamos viver, no sentido hedonista da palavra. Né? Quando eu vejo pessoas vivendo essa vida hedonisticamente, né, o versículo bíblico que me vem à mente é aquele que diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então, eu costumo, quando eu estou falando sobre hedonismo na faculdade, eu costumo fazer um desafio com os meus alunos. Né? Eu falo para eles, olha, vocês sabem muito bem que o tripé do hedonismo pós-moderno é dinheiro, poder e prazer. O homem pós-moderno, ou ele vive para uma dessas três coisas, ou pelas três, enfim. Ou é dinheiro, ou é poder, ou é prazer. Esse é o tripé do hedonismo. E eu falo para os meus alunos assim, vocês pesquisam aí nos últimos 6 meses, toda a imprensa, seja impressa, jornal, papel, seja televisiva, nos últimos 6 meses, vocês vão pesquisar para mim, né, todos os crimes que ocorreram, seja no Brasil ou no exterior. Todos os crimes que estão registrados na imprensa, vocês vão listar aí para mim. E se vocês encontrarem um crime que não esteja ligado a dinheiro, poder ou prazer, eu dou 1 ponto na média. Aí os alunos ficam loucos, né? Porque aluno vende a mãe para ganhar um ponto na média. Aí, moral da história, irmãos, até hoje eu não dei esse ponto para ninguém. Porque o nosso Criador, ele conhece o homem. Não é ninguém melhor que o fabricante para conhecer o manual do fabricante e saber que o hedonismo é caminho de morte. Então, isso é tão nítido que até filósofos seculares, né, como o Kant ele sabia disso, né, porque qual que é o argumento do hedonista? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, né, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, eu posso usar a droga que eu quiser usar, eu sou livre. Então, o argumento hedonista é baseado no argumento da liberdade. E Kant, que é um filósofo secular, percebeu isso. Porque o que Kant falou? Kant disse o seguinte, a verdadeira liberdade é a sujeição à lei moral. O homem verdadeiramente livre é o homem que consegue sujeitar à lei moral. Então, para Kant, era bem claro como a luz do dia que um viciado em drogas, por exemplo, ele não é livre, ele é um escravo do vício. Então, a pós-modernidade, ela é sustentada por pilares mentirosos. Ela se sustenta nessas mentiras.
Isso, meus irmãos, nos leva ao quarto, né, pilar da pós-modernidade, né, que é o individualismo. Jesus, lá em Mateus 22, do 36 ao 40, ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Os irmãos lembram quais são esses 2 mandamentos? Exatamente. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está obedecendo, né, a Deus e a lei de Deus. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você está praticando o amor, né, a Deus através da ação para com o próximo. Então, o quarto pilar do homem pós-moderno é o individualismo. E a pós-modernidade, ela faz isso de várias formas. Por exemplo, através da arte. Os irmãos conseguem alguns exemplos de como a arte tem tornado o homem individualista? As músicas, as letras das músicas, né, a representação, as novelas, a imprensa, enfim. Vocês conseguem enxergar alguns exemplos? Tem alguns exemplos? Por exemplo, uma música que a letra chama bem atenção, né? É uma música que fala assim: tô nem aí, você pode vir com os seus problemas que eu não tô nem aí. Não tem essa música aí, por aí? Então, o individualismo, ele tem sido disseminado por meio da arte. Ele tem sido disseminado, né, esse mundo pós-moderno, ele preza por um homem individualista, né, pelos seres humanos cada vez mais individualistas. Outro exemplo que nós podemos citar, né, que a pós-modernidade faz para tornar o homem individualista, é despersonificar os atos de caridade. Nós não temos mais que ser caridosos, né? Isso é papel do Estado. O Estado que tem que prover saúde, educação, o Estado é que tem que fazer isso. Nós não, nós temos que conquistar, né, os nossos objetivos pessoais. Então você despersonifica, né? Você coloca a bondade sobre o Estado e delega. Você não precisa mais ser bom, você não precisa mais fazer caridade. Aliás, para a pós-modernidade, a caridade ela é até suspeita, né? Porque quem quer fazer caridade, na verdade, ou está querendo aparecer, ou está querendo exercer o domínio sobre aquela pessoa que você, alvo da sua caridade. Então, o homem pós-moderno vê com muita suspeita, né, os atos de caridade. Então, há essa despersonificação, né, do amor ao próximo. O amor ao próximo ele começa a ficar institucionalizado no Estado, na sua própria meritocracia, na sua competência, no seu próprio braço, você vai e conquista. Você não precisa dar esmola mais no semáforo. Você não precisa ter compaixão de quem pede no semáforo. Não é assim que a psicologia pós-moderna ensina? Né? Não dá esmola, porque senão ele vai acostumar. E ele vai ficar ali, né, no semáforo para o resto da vida. Então, essa é a visão do homem pós-moderno. Outra forma que a pós-modernidade ela incentiva o individualismo humano, né, é, por exemplo, através da dicotomização das relações humanas. Os irmãos podem observar, todas as causas pós-modernas, elas são sempre dicotomizadas em 2 figuras, a figura do opressor e a figura do oprimido. Podem observar, todas as causas pós-modernas têm a figura do opressor e a figura do oprimido. Por exemplo,
Feminismo, o homem, o opressor, a mulher, a oprimida. Sindicalismo, o patrão, o opressor, o empregado, o oprimido. Quer ver mais exemplos? Racismo, o branco, o opressor, o negro, o oprimido. Militares, opressores, civis, oprimidos. Quem mais? Heterossexuais, a família tradicional, opressora. Homossexuais, oprimidos. Quem mais? Professor, o opressor. Aluno, o oprimido. Então, a pós-modernidade ela faz isso, ela dicotomiza as relações. E se os irmãos forem olhar lá no grego, a palavra diabo, diabolos, significa aquele que divide e joga um contra o outro. Então, as causas pós-modernas, elas têm como combustível o quê, irmãos? O ódio. O ódio. É o branco, é o negro odiando o branco, é a mulher odiando o homem, é o ódio. O combustível é o ódio. Mas aí talvez os irmãos me perguntem assim, mas então quer dizer que nós cristãos não temos que lutar contra as injustiças sociais? Contra as formas de opressão? É claro que sim. E se isso não fosse verdade, a gente não, se os cristãos não lutassem, né, como eles nos acusam, contra as injustiças sociais, por exemplo, a maioria dos movimentos abolicionistas no mundo foram encabeçados por cristãos. William Wilberforce na Inglaterra, nós temos a questão do o Martin Luther King lutando contra a segregação, um pastor nos Estados Unidos. Então, não se trata de não lutar contra as injustiças sociais, se trata do combustível que é usado nessa luta, né? Porque o combustível da pós-modernidade é o ódio. Eles jogam as pessoas umas contra as outras. Mas o cristão, qual é o combustível que o cristão é movido a agir? Pelo amor. Então o cristão, ele não abraça essas causas no formato que elas estão aí no mundo. Porque o formato que está aí no mundo é um formato caído. Né? É esse formato, né, que busca essa visão de que o homem é o Senhor de todas as coisas. Então, é dessa forma, né, esses 4 pilares são os 4 pilares da pós-modernidade. Né? E os efeitos, meus irmãos, da pós-modernidade, eles estão sendo sentidos no mundo todo. Porque quando você coloca uma sociedade para viver fundamentada em mentiras, o resultado começa a surgir na nossa vida prática. Então, eu poderia ficar aqui um bom tempo, né, com os irmãos, citando vários exemplos das consequências da pós-modernidade. Mas vamos citar só alguns para contextualizar os irmãos. Por exemplo, a professora Cristina Costa, no livro dela Introdução à Sociologia, ela mostra lá vários paradigmas em que a sociedade mudou da modernidade para a pós-modernidade, e um dos paradigmas que ela mostra no livro dela é a mudança da hierarquia para a anarquia. Essa é uma dos paradigmas do mundo pós-moderno. Então, nós saímos da era da hierarquia para a era da anarquia. O que isso significa? Que todas as autoridades, toda forma de autoridade, ela está sendo questionada no mundo pós-moderno. Então, não existe mais autoridade no nosso mundo pós-moderno. Desconfie de toda e qualquer autoridade. Pastor, desculpa, viu, pastor? Pastor, guarda de trânsito, juiz, né, promotor, enfim.
prefeito, presidente, desconfie de todos, né? Assim, porque não existe, né? E é bem o contrário do que a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos 13, né, pastor? Toda autoridade é constituída por Deus. Então, os ensinos pós-modernos, eles realmente, né? E é por isso que a cultura judaico-cristã é tão odiada, né? Porque nós estamos na contramão da história. Nós estamos na contramão da história. Então, por exemplo, eu recebo, por ser da área da educação, atuando como professor, eu recebo um sem número de vídeos de professores apanhando dentro de sala de aula, né? Professores que não conseguem dar uma aula porque os alunos estão brigando, né, ali, brigando mesmo de socos e pontapés, e o professor não pode encostar a mão, porque senão ele é processado. Então, esse é um dos efeitos que o mundo pós-moderno está gerando, né? A quebra das hierarquias, né? Outro efeito que o mundo pós-moderno está gerando, que nós podemos citar de exemplo, é a irreverência, né? Que nós vimos aqui em 2 Timóteo 3. Recentemente, eu não sei se os irmãos acompanharam pela imprensa, um aluno foi assistir uma aula na UFG, completamente nu, apenas com um chapéu de palha na cabeça. Aí ele entrou, sentou, e o professor perguntou: por que você está desse jeito? Ele falou assim: isso é arte contemporânea. E se você não consegue ver a beleza dessa arte, é porque você é um retrógrado moralista. Então, os irmãos percebem os efeitos da pós-modernidade? Outro efeito da pós-modernidade, né? Tem um videozinho que viralizou na internet de uma jornalista dinamarquesa, em que ela estava ali ao vivo no estúdio, né, conversando com uma âncora lá de um jornal, e ela desesperada, porque os casos de estupro na Europa subiram assustadoramente, né? E os homens, né, europeus, para apoiar essa causa feminina contra o aumento do estupro, eles vestiram saia e saíram na rua erguendo as placas, né? Abaixo o estupro, abaixo a violência contra a mulher. E a jornalista dinamarquesa surtou, ela ficou desesperada, porque ela falou assim: será que ninguém está enxergando que é exatamente por isso que os homens aí vestindo saia e protestando? Será que ninguém está percebendo que o que está fazendo os casos de estupro na Europa aumentarem é a falta do poder masculino na nossa sociedade, porque o feminismo europeu ele foi tão voraz que ele, né, o homem europeu ficou mais gentil, mais educado, mais, né? E perdeu o poder masculino da sociedade. Então, quando os imigrantes muçulmanos chegaram na Europa, eles olharam para o povo europeu e falaram assim: aqui só tem mulher, não tem homem, não tem poder masculino para contrabalancear. Então, esse é o efeito da pós-modernidade. Outro efeito da pós-modernidade, né? Doenças que haviam sido erradicadas, né, de vários países, como, por exemplo, sarampo, rubéola, isso já tinha sido erradicado, né? E o homem pós-moderno disse o seguinte: olha, essa coisa de vacina, isso aí é uma conspiração da indústria farmacêutica para ganhar o nosso dinheiro. Então, nós não vamos mais usar vacinas. E começou a morrer gente de sarampo nos Estados Unidos, coisa que nunca, né, que já fazia tempo que essas doenças tinham sido erradicadas. Né? Então, irmãos, os exemplos vão ao infinito, né? Outro exemplo que a gente pode citar também é que o homem pós-moderno, por ele ser hedonista, então ele abraça a causa da liberação das drogas. E o Uruguai foi citado num jornal como um exemplo de país mais evoluído do mundo, porque
legalizou a maconha, né? Então, no Uruguai, agora, quem quiser pode ir à farmácia e compra maconha. E aí, né, foi uma vitória do mundo pós-moderno. Só que, passado algum tempo, 1 ano e meio após a liberação das drogas, sai a manchete no jornal: Uruguai aumenta radicalmente a violência no país, número de assassinatos, né? Por quê? O que aconteceu? O mercado ilegal da droga diminuiu. E aí os traficantes ficaram mais vorazes para disputar aquele mercado que ficou menor. Então, começaram a matar muito mais gente, porque qual que era a alegação? De que se legalizasse as drogas, o que ia acontecer? Não ia ter mais tráfico de drogas. E aí o que acontece? O efeito é inverso, a violência multiplica. Então, essa engenharia social que o mundo pós-moderno está fazendo, ela já está, né, dando efeitos aí em todo mundo, as consequências têm surgido aí, né, e a igreja, nós como igreja ainda estamos engatinhando, né, sobre como lidar com essas questões, né. A gente, né, e aí fica a pergunta, né, como é que a gente lida com essa pós-modernidade dentro de uma cosmovisão cristã? O que vocês me dizem, irmãos? Como é que a gente lida com essa pós-modernidade dentro de uma cosmovisão cristã? Muito bom, Rodrigo. Você adivinhou o que eu ia falar aqui. Mas é o seguinte, irmãos. Na verdade, assim, mais pormenorizadamente, nós vamos deixar esse abacaxi para o pastor Jesus descascar, né? Vamos deixar ele descascar esse abacaxi aí. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos só para 2 pontos. O primeiro ponto é exatamente esse que o Rodrigo colocou, né? Nós, né, não precisamos ter medo de deixar nossos filhos ir para a universidade. Aliás, muito pelo contrário, nós devemos incentivar os nossos filhos a irem para a universidade. Na verdade, o que a gente tem que mostrar para eles é que dentro da universidade existe uma pseudociência relativista, subjetivista, que está sendo defendida lá dentro, mas também existe uma ciência verdadeira sendo feita dentro das universidades, uma ciência que realmente está buscando verdades, né, descobrir verdades científicas ali dentro. Então, o que nós temos que ensinar para os nossos filhos é isso, não é essa ideia de que a ciência é inimiga da fé. Essa ideia ela já se tornou obsoleta desde a Reforma Protestante. Porque um cientista, por exemplo, chamado Louis Pasteur, ele falou uma frase que ilustra muito bem isso que eu disse agora, né? Que ele dizia o seguinte: o Louis Pasteur, um cientista cristão, ele dizia o seguinte: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, aquela ciência verdadeira, genuína, ela nos aproxima de Deus. Aquela ciência mesmo que busca, né, os fatos, né, porque muitas vezes, né, muitas pessoas pensam, né, que o iluminismo ele veio para ser um inimigo da fé. E, na verdade, o iluminismo ele não foi inimigo da fé. O iluminismo ele foi inimigo da superstição. Porque o que acontecia naquela época? A Igreja Romana, ela dominava a epistemologia científica, né? Tudo tinha que passar por ela. Então, por exemplo, quando Galileu descobriu que a Terra, uma das superstições que a Igreja criou, né, que a Terra era o centro do universo, e Galileu descobriu que não era, com o heliocentrismo, ele quase foi para a fogueira. Por quê? Porque a epistemologia científica estava sob o jugo, né, da igreja que estava sufocando os cientistas. Então, eles se rebelaram contra isso. Mas não foi necessariamente contra a fé, porque a verdadeira ciência,
ela nos leva a Deus. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Existem vários artigos científicos, por exemplo, mostrando que quem perdoa tem menos probabilidade de desenvolver vários tipos de doenças. Então veja que a boa ciência, a ciência séria, ela nos leva mais próximos de Deus. Quer mais um exemplo, irmãos, de artigos científicos, por exemplo, que nos leva para mais próximo de Deus? Tem um artigo científico que provou que pessoas que descansam um dia por semana têm menos probabilidade de vários tipos de doença. Ou seja, olha aí o manual do fabricante, o 7º dia, né, o nosso Criador sendo revelado pela ciência. Tem até, irmãos, artigos científicos mostrando que a oração faz bem para a psique humana. Então, a boa ciência, aquela ciência que verdadeira, que tem sido desenvolvida nas universidades, é essa que nós temos que mostrar para os nossos filhos que existe, que eles precisam abraçar e combater essa pseudociência que está sendo ensinada aí, relativista, subjetivista, que tem sido defendida nas universidades. Então, isso chega ao que o Rodrigo falou. O nosso povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Está lá em Oséias. A gente precisa dominar esses espaços, entrar, passar no vestibular, crescer lá dentro, defender a ciência. O Isaac Newton sabia disso, porque o Isaac Newton falava, né, que nós, os cientistas, nós só estamos descobrindo os mistérios de Deus depois dele. A ciência, a boa ciência, não vai descobrir nada que Deus não queira, que Deus já não saiba. Então, se for verdadeiro, vai chegar na vontade de Deus, porque Deus é o Criador do universo. E se a gente acredita nisso mesmo, a gente não precisa ter medo de descobrir nada que não seja algo que Ele já saiba que existe. Então, o primeiro ponto é esse, né? É nós investirmos no conhecimento, né? E segundo ponto, meus irmãos, para encerrar, né, é que nós, pelo fato de os filhos da luz serem mais lentos que os filhos deste mundo, nós saímos nessa luta contra as mentiras propagadas, né, nessa era pós-moderna, nós saímos atrás, né, daqueles pensadores seculares, né, e eles começaram na nossa frente. E nós começamos a combater as mentiras propagadas nessa era pós-moderna, baseado nas mesmas estratégias e nos mesmos comportamentos dos filhos deste mundo. E nisso nós estamos errando. Por que nós estamos errando, meus irmãos? Porque a lógica desse mundo é uma lógica caída. Nós não podemos imitar a lógica desse mundo. Isso fica fácil da gente entender quando a gente, por exemplo, compara a lógica de César com a lógica de Cristo. Qual que é a diferença? O Império Romano, na época de Cristo, era o modelo de civilização mais avançada do planeta Terra. Não tinha nada com a melhor tecnologia, a melhor ciência. A civilização mais avançada na época de Cristo era o Império Romano. E o paradigma, o melhor paradigma de competência, de inteligência e de sucesso que existia no mundo era César. César era esse paradigma. Era como se fosse para nós hoje, né, o Steve Jobs, por exemplo. O Steve Jobs talvez seja hoje um paradigma que a maioria das pessoas utilizam, né? De homem inteligente, de sucesso, né? Criador da Apple, ou quem sabe o Mark Zuckerberg, criador do WhatsApp, do criador, aliás, do Facebook, né? Depois comprou o WhatsApp, né? Ou Larry Page, do Google. Então, esses são os paradigmas de competência, inteligência e sucesso. Mas na época de Cristo, o Steve Jobs da época de Cristo era o César. Né? E Jesus, ele, por saber disso, ele imitou César ou ele inverteu completamente a lógica de César? Ele
inverteu completamente a lógica de César. Os irmãos lembram? César, ele conquistava os territórios pela força bruta. E Jesus? Pelo amor. César, ele voltava das conquistas, né, numa carruagem de guerra. Ele entrava em Roma ovacionado. E Jesus entrou em Jerusalém, que jeito? Montado num jumentinho. César, meus irmãos, César, ele era bajulado pelos aristocratas romanos, pelos senadores, e Jesus Cristo lavava os pés de pescadores. Dá para entender a diferença, né, da lógica de Cristo com a lógica de César? Jesus, César, por exemplo, ele gostava de subjugar os inimigos para demonstrar força. E Jesus, ele não tinha vergonha de demonstrar a humanidade dele, a compaixão, chorando pelo povo. Cristo chorava pelo povo. César, ele matava para manter a lei e a ordem. E Jesus morria pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, muitas vezes nós agimos como César porque nós esquecemos que o nosso reino não é daqui. Nós esquecemos que o nosso reino não é daqui. Nós esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. E Jesus, ele nos dá esse exemplo. E ele nos ensina a sermos diferentes, a buscarmos a espelhar nele, né, a buscar, não deveria ter um objetivo maior na nossa vida, na vida de um cristão, do que ser um imitador de Cristo. E às vezes a gente esquece disso, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar nessa pegada de César, né? Eu vou estudar, porque eu vou entrar nos debates e eu não vou ser humilhado, eu vou vencer, eu vou humilhar meu oponente no debate, ninguém vai me pegar no contrapé, eu vou estudar a filosofia, os filósofos clássicos e eu vou para o debate, eu vou preparado. E eu chegava no debate e às vezes até vencia, mas quando eu voltava para casa, uma angústia gigante no coração, como se o Espírito Santo de Deus estivesse dizendo assim: parabéns, você venceu o debate, mas e o reino de Deus? Não ganhou nada com isso. Então, foi aí que Deus abriu os meus olhos, né? E aí eu já não mais estudava para vencer o debate. Eu estudava para ter essa oportunidade de levar a Cristo num ambiente de pessoas que não vêm num ambiente religioso. Então, Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele foi me ensinando que a gente tem que crescer em conhecimento, mas as nossas armas, elas não podem ser iguais às armas do povo desse mundo, às armas de César. As nossas armas são armas espirituais. Então, muito mais do que vencer um debate, nós devemos estar preocupados em exalar o bom perfume de Cristo. Essa que é a grande realidade, né? Então, Deus me ensinou, né, essas coisas, né? E aí eu agradeço os irmãos por terem me suportado aí esses 50 minutos aí. Amém, irmãos?